Oi, Tiane, tudo bem? Boa noite, gente. O pessoal vai entrando aí. Eu vou esperar o Rafa entrar também e aí a gente já inicia. Matheus tá aí, Agnes, pessoal lá do IFSC, legal, boa noite. Até a Leonor entrou hoje. Olivia, boa noite. Eu já avisei o Rafa aqui pelo WhatsApp, ele deve estar entrando e aí a gente já inicia a live de hoje, que é uma aula da disciplina de qualidade e inovação na, no turismo e na hotelaria. Valério, para manter o 100% de presença, boa noite. Bem boa noite, né? Beijo, Leonor. Bom te ver aí. Manda um beijo pra tua irmã também, tá bom? Ó, o Rafa entrou, já vou adicioná-lo. Começar. E aí, professor Rafael, tudo E bem? Boa aí, noite. professor? E aí, professor Thiago? Como é que você tá? Tudo certo. Bom, gente, Tranquilo? temos aqui o Doutor Aeroporto, professor Rafael Castro, lá do Cefet Rio de Janeiro, meu parceiro lá na Abratur. E a gente vai conversar um pouquinho hoje. O Rafa aceitou o convite para a gente falar um pouquinho hoje de aeroportos, numa perspectiva um pouquinho diferente de transporte aéreo, mas numa perspectiva o aeroporto enquanto atrativo turístico, né? Então, o Rafa vai se apresentar aí, né? Ele além de ser professor, né? PhD também e tem especialidade aí em transportes turísticos, mas boa parte do expertise dele vem e ele conhece muitos aeroportos, porque o papo de aeroporto é o papo de aeroporto, né? Então, mais de 45 mil seguidores aqui no Insta. Então, o Rafa faz esse trabalho que merece parabéns, Rafa. Eu gosto muito e também faço isso, né? Em menor grau que você, é claro, mas de transpor um pouco as barreiras de academia e mercado e misturar um pouco isso, né? E você faz muito bem. Então, Rafa, se quiseres te apresentar aí para o pessoal que não te conhece, o pessoal lá do IFSC, você não estava ainda, é uma live aula, como eu estou fazendo para os alunos que, não, que estão em casa, com atividades não presenciais, dentro da disciplina de qualidade e inovação no turismo, entrando mais na parte de inovação, de criação de produtos, que é o que a gente vai falar hoje. Perfeito, perfeito, Thiago. O pessoal tá conseguindo me ouvir bem? Você tá me ouvindo, Thiago? Eu tô. Tá tranquilo? Alguém falou aqui que tava sem áudio, mas acho que É, tá tudo normal. Então, deixa eu me apresentar para o pessoal. Para quem não me conhece, então, sou o Rafael Castro. Eu sou professor do Cefet do Rio, no campus de Petrópolis, no curso Bacharelado em Turismo. Minha formação é em turismo. Depois eu fiz mestrado e doutorado na área de engenharia de transportes. E desde o meu TCC, passando pela minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, desculpa, minha tese de doutorado, eu sempre pesquisei a área de transporte aéreo, né? Então, lá no meu TCC, eu trabalhei com hospitalidade em aeroportos, né, aplicação dos conceitos de hospitalidade nos aeroportos. Depois do mestrado, eu trabalhei com acessibilidade de pessoas com deficiência na aviação em geral, pessoas com deficiência física, tanto nos aeroportos quanto nas aeronaves. E depois, no doutorado, eu trabalhei com marketing, fui mais para a área de marketing de aeroportos e de destinos turísticos, pesquisando um pouco sobre as marcas, né, o branding que esses aeroportos planejam, estabelecem e como que essas marcas elas convergem ou não para a promoção dos próprios destinos turísticos onde esses aeroportos se encontram também. E eu acho que isso tem tudo a ver com o assunto da nossa live aqui de hoje, né, Thiago? E em paralelo a isso, né, o Thiago falou um pouco, né, da gente transpor um pouco os muros
da academia, do mercado, né? Eu percebi que eu precisava de algo mais e que eu gostava de dividir informação com as pessoas e o conhecimento e ter essa interatividade com as pessoas aqui pelo mundo virtual também. E eu criei há mais ou menos um ano e meio o Papo de Aeroporto aqui no Instagram e tem dado super certo, virou site. Hoje eu sou colunista também em um dos maiores sites do país em termos de aviação, que é o Passageiros Primeira, e as coisas estão caminhando. Show. Acho que a gente já pode começar, Rafa, do final. Eu ia te perguntar isso, porque do ponto de vista de negócio de um aeroporto, o negócio de um aeroporto é fazer é o transporte, né? Fazer o táxi aéreo. Quando a gente fala num aeroporto ser um atrativo turístico, a gente tá criando um produto complementar, que não vai ser o produto central do aeroporto. Provavelmente não vai faturar e render nem, sei lá, 5% do faturamento de um aeroporto com o próprio transporte, com o aluguel das lojas, e, enfim. Então, é muito mais uma estratégia de, de imagem, né, de marca, do que uma estratégia de negócio final. Né? Já que você trabalhou isso no seu doutorado, de repente a gente começa com isso aí. Tá, beleza, vamos lá. Isso que você falou faz total sentido, né? A gente tem dentro do que a gente olha para o aeroporto, né? A gente tem o core, né? Ali, a atividade central dele que de fato é prover todas as funcionalidades, né? Toda a infraestrutura, os serviços para que as companhias aéreas possam atuar, né? E poder fazer o embarque e o desembarque dos passageiros. Só que ao redor disso a gente tem hoje uma gama de serviços, de opções, de ah, ah, lojas, entretenimento, lazer, né, e que vão compondo esse produto do aeroporto para além daquilo que é o principal. Acho que a gente, para entender um pouco isso, precisa voltar um pouco para entender como que os aeroportos ganham dinheiro, efetivamente, né? Muita gente pergunta como que os aeroportos efetivamente ganham dinheiro. E aí a gente tem basicamente dois tipos de receita, né? Duas formas de receita nos aeroportos. Primeiro, as receitas que a gente chama de receitas aeronáuticas, que são as receitas que são provenientes dessa atividade principal, dessa atividade central dos aeroportos, que é embarque e desembarque de passageiros e cargas. Então, os aeroportos cobram diversas taxas, né? Tanto a taxa que a gente paga para o próprio aeroporto para o embarque, né? A gente tem lá a taxa de embarque já vem embutida no nosso bilhete aéreo, então essa é uma receita aeronáutica do aeroporto. Tanto taxas que são cobradas direto às companhias aéreas, né? Então, para a companhia aérea tocar o chão de um aeroporto, existe uma taxa chamada de tarifa de pouso. Né? Então, cada vez que uma aeronave toca o solo, tocou o solo, já está pagando tarifa de pouso. Dependendo do tempo que ele fica no aeroporto, a aeronave fica no aeroporto, tem também tarifa de permanência. Tem tarifa para poder utilizar os serviços meteorológicos, tarifa para usar os serviços de comunicação, enfim. Então, são várias taxas, várias tarifas que vão sendo cobradas tanto para o passageiro quanto para as companhias aéreas e que são receitas, então, oriundas efetivamente dessa atividade principal dos aeroportos, que é a aviação propriamente dita e que a gente vai chamar, então, de receita aeronáutica. Por outro lado, a gente tem as receitas não aeronáuticas também. Aquelas receitas provenientes de outras atividades fundam essa atividade principal, que é a da aviação. Então, por exemplo, você mesmo citou a questão de aluguel de lojas, o próprio estacionamento, qualquer atividade de lazer, de entretenimento que acontece no aeroporto e que tenha geração de qualquer tipo de receita. Aluguel de espaços para business, por exemplo, né, de lounges e business, enfim. Então, todas essas outras taxas são as chamadas taxas, receitas não aeronáuticas. E a gente tem hoje, nos maiores aeroportos do mundo, mais uma dependência hoje maior das taxas das receitas, desculpa, não aeronáuticas. Isso é muito engraçado, né?
porque a finalidade principal do aeroporto é fazer as pessoas voarem. Mas hoje, os grandes aeroportos, os principais aeroportos, eles ganham mais dinheiro com aquelas receitas que são não aeronáuticas, que não são da aviação, do que com as receitas da própria aviação, né? Então, quando a gente pensa num tour, né, dentro do próprio aeroporto, e a gente tem exemplos de aeroportos que fazem isso, a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso mais para frente, com certeza, né, vai entrar dentro desse bojo aí das receitas não aeronáuticas, com certeza não vai ser algo que vai gerar uma receita substancial, né, para o aeroporto, mas vai entrar na composição dessas receitas não aeronáuticas. E eu concordo com você. Eu acho que é muito mais uma ação de marketing, uma ação de imagem. E o que a gente percebe por aí em alguns casos é que é muito voltado também para a aproximação da própria comunidade local com o aeroporto, né? Então, essa oportunidade de trazer a comunidade, de trazer as pessoas que moram ali na vizinhança e tudo mais para perto do aeroporto, acolher essas pessoas, né? Até porque o aeroporto quer ter uma boa relação com as pessoas que moram ali naquele local, naquela região, né? Então, isso a gente vê, por exemplo, quando a gente olha em alguns casos que só tem guiamento de tours no idioma local, né, que é o alemão, por exemplo. Em Frankfurt só tem guiamento nos tours no aeroporto em alemão, não tem guiamento em inglês, né? Então a gente percebe que parece ser algo muito mais voltado até para a população do que para o próprio turista. Hoje à tarde eu estava conversando num grupo de alunos sobre a nossa live, e aí um dos alunos falou que antigamente, quando ele era criança, adolescente, a família ia para o aeroporto para ver os aviões. O aeroporto era um equipamento de lazer da cidade, né? E Sim. hoje a gente vê isso aqui em Florianópolis com o novo Floripa Airport, né? Com o Uhum. Boulevard. Então eles conseguiram dar esse tom de equipamento de lazer para a cidade, né? E o aeroporto de Florianópolis hoje tem um bom terraço panorâmico, né? Com acesso para quem quiser também. Fica na área pública do aeroporto, que também Sim. atrai as pessoas que gostam de ficar ali vendo os aviões, vendo a movimentação das aeronaves. Inclusive hoje saiu a nova pesquisa de avaliação da ANAC e o Floripa Airport pulou para primeiro, né? E isso, dentro da categoria dele, de até 5 milhões de passageiros. Ele passou, acho que Vitória tinha ganhado a última, e agora ele, merecidamente, eu acho, passou para primeiro lugar. Eu sou Você já veio suspeito. conhecer? Eu fui para a inauguração, fui convidado para a inauguração do aeroporto. Legal, Foi muito, muito, muito legal. O aeroporto está legal. muito legal. Bom, gente, então o papo hoje é como não transformar, mas como tornar o aeroporto um atrativo turístico, né? Obviamente que no aeroporto passam turistas, né? E se a gente for considerar turismo de negócios e turismo de lazer e outros segmentos turísticos, sei lá, 99% das pessoas que passam no aeroporto são turistas. Uhum. Então, de que forma fazer com que essa demanda, que é uma demanda potencial, possa ficar um tempo a mais e usufruir daquele equipamento, que é um equipamento para o transporte, mas usufruir como um equipamento turístico, né? Antes da gente começar, eu combinei com o Rafa da gente passar alguns indicadores e brincar um pouquinho com alguns indicadores. Mas antes disso, a Rafa falou de Frankfurt, Rafa falou em outra live, eu não lembro quando e com quem, Rafa, do aeroporto de Singapura, né? O conhecimento que tu tens sobre os aeroportos que fazem tipos de tour dentro do aeroporto, mostrando para o turista o aeroporto, né? A Uhum. gente sabe que existem aeroportos que saem city tours, saem outros passeios do aeroporto para quem está em conexão, para quem vai ficar um tempo na cidade, mas dentro do aeroporto eu gostaria que você falasse aí o que você conhece dos aeroportos mundo afora. Beleza, vamos lá.
Vamos começar. Eu vou falar um pouco sobre os aeroportos na Europa, né? É, eu até algum tempo atrás cheguei a publicar uma matéria lá no Passageiros de Primeira sobre 4 aeroportos na Europa que oferecem esse tipo de serviço. Então, como você falou, hoje tem aeroportos que levam passageiro que está em conexão longa para fora e tudo mais, mas pensando aqui no tour dentro do próprio aeroporto, né? E nessa busca que eu fiz, quando eu fui fazer essa matéria, eu encontrei esses 4 casos na Europa, que são Munique e Frankfurt, na Alemanha, Zurique, na Suíça e Schiphol, em Amsterdã, né, na Holanda. Então, são 4 casos bem interessantes, né? A gente sabe que a Alemanha, até historicamente, tem uma relação muito próxima com a aviação, né? Os alemães, em geral, eles gostam bastante da aviação. E os 2 aeroportos alemães, eles têm várias modalidades de tours. Isso eu achei muito interessante. Não é um tour único. Então, não é só uma única possibilidade você chegar e contratar um tour, né? Então, você tem, por exemplo, no aeroporto de Munique, tem um tour que é do A380. Então, o objetivo é levar as pessoas até próximas dessas aeronaves, né? Então, é um aeroporto que circula por lá 380 da Lufthansa, da Emirates. Então, eles colocam esse tour em horários que existe um número maior de A380 em solo, então, eles levam as pessoas para mais próxima da aeronave, né? Tem um outro tour que é só pela brigada de incêndio, que é outro caso interessante também. Tanto em Frankfurt quanto em Munique, eles têm esse tour, né? Leva as pessoas para a brigada de incêndio para poder conhecer toda a frota dos caminhões, que são caminhões específicos, né? Que são utilizados nos aeroportos para poder fazer o combate a incêndio, todos os equipamentos, né? Tudo que é necessário para poder atender as emergências no aeroporto. Também achei interessante que em Munique eles têm um tour para criança, tem o Airport Kids Tour. E aí já vai com toda uma outra linguagem diferente. Ele foi desenvolvido especificamente para crianças de 4 a 8 anos, então é para os pequenininhos mesmo. E eles vão dando toda uma linguagem diferente, né, de como que é realizada as operações do aeroporto. E então, Munique e Frankfurt é isso, né? Eles têm 5, 6 modalidades de tours cada um, e tem essa questão de que o tour só é realizado em alemão, tanto em Frankfurt quanto em Munique. Em Munique eu vi uma informação de que há possibilidade de se contratar o tour em inglês, mas para grupos. Então você pode juntar um grupo de pessoas, e aí eu penso muito de novo na questão da população local, né? Então você junta um grupo da escola, um grupo da universidade, um grupo pessoas do bairro, sei lá, e aí você reserva esse tour com um guiamento num outro idioma, por exemplo, se for necessário. Em termos de tarifas, né, eles não são opções caras. Nesses 2 aeroportos, tudo gira em torno de $12, $14, 15. Tem um que é mais caro, que vai a $25, que é um tour que é feito em Frankfurt, no pôr do sol. Esse eu fiquei com muita vontade de fazer, deve ser muito legal. E eles chegam bem perto da pista e com todo o visual de pôr do sol, com as aeronaves descendo, saindo e tudo mais. E tem também incluído um espumante num restaurante lá do aeroporto depois e tal. E temos o caso do aeroporto de Zurich, na Suíça, que também tem uma modalidade de tour, na verdade, que é um tour que é feito de ônibus, não se desce do ônibus. E eu não encontrei informações quando eu fui fazer essa pesquisa sobre idioma, se só ou em alemão ou em francês, eu não sei exatamente, ou se é possível fazer em inglês, não encontrei muitas informações nesse caso. E também em termos de custo, gira em torno de R$ 40, né? 10 francos suíços por pessoa, mais ou menos R$ 40 quando eu fiz a cotação. E do Hoje, aeroporto de provavelmente, os 90.
com esse câmbio que a gente está tendo hoje, essa loucura de câmbio, muito possivelmente já está por aí. E, por fim, né, o de Amsterdã, que é do aeroporto de Schiphol, é um tour também de ônibus. Pelo que eu entendi, ele é operacionalizado por uma empresa terceirizada, ele não é operacionalizado pelo próprio aeroporto. E ele também leva por um tour ali de mais ou menos 1 hora, um tour bem rápido, pela parte do backstage do aeroporto, né? Que é importante também a gente diferenciar aonde seria esse tour, né? Porque a gente tem essas possibilidades também. A gente tem um tour que pode incluir o que a gente chama de lado terra, ou lado ar, ou as duas coisas, né? O que é lado terra? É toda a parte de terminal. É onde a gente, como passageiro, geralmente vai ter acesso. O lado ar é onde as aeronaves ficam. Onde a gente geralmente não vai ter acesso como passageiro. E muitas pessoas, na verdade, elas querem ter acesso ao lado do ar, né? A gente quer ficar perto dos aviões, a gente quer ver esteira de bagagem, todo o sistema de bagagem lá por dentro, como que funciona. A gente quer ir para a torre de controle, né? A gente quer ver realmente o backstage do negócio. Então, a maioria desses tours levam para o lado do ar, né? Dão essa possibilidade do passageiro entrar em contato com o lado do ar. Então, na Europa, o que eu encontrei na época que eu fiz essa pesquisa foi isso. E temos o caso de Singapura, porém, Singapura não tem um tour organizado. É muito estranho eles não terem isso. Eu tive lá agora, né, no final de janeiro, e fui guiado lá por uma pessoa da área de marketing, da área que lida com redes sociais e tudo mais, mas por conta do meu perfil no Instagram. Então, eu entrei em contato com eles, expliquei, falei que eu queria fazer um tour pelos terminais e tudo mais. E aí eles gentilmente me atenderam e fizeram isso comigo. Mas eu cheguei até a perguntar ao meu guia, né, se eles tinham algum produto desse tipo. Ele falou para mim que eles tinham isso no passado, algum tempo atrás, mas eles tiraram isso, acabaram com esse produto justamente por falta de demanda. Então é muito louco, né? Que a gente está falando do melhor aeroporto do mundo, está aí há 8 anos direto ganhando a premiação ano após ano de melhor aeroporto do mundo, mas por falta de demanda. Agora, eu acho também que eles não investiram tanto no marketing, né? Aquilo que a gente estava falando, não geralmente não vai ser um produto que vai gerar uma receita muito grande para o aeroporto. Então, por outro lado, ele também não vai investir tanto numa divulgação, numa estratégia de marketing, Ou às vezes nem vai gerar receita. ou às vezes nem vai gerar receita. Vai se pagar a operação, ou às vezes nem vai se pagar a operação e vai ser tratado como investimento de relacionamento com o cliente. Enfim. Exato. E o aeroporto é um lugar muito delicado, né, Thiago, em função de segurança. Então, para você colocar as pessoas dentro de uma área restrita no aeroporto, é uma coisa muito, muito complexa, né? Igual para fazer esse tour lá em Singapura, por mais que eu nem tenha ido pro lado ar, eu só fiquei no lado terra, eu tive que mandar para ele todos os meus dados primeiro, cópia do meu passaporte para poder solicitar autorização. Né? Aqui no Brasil é a mesma coisa. Toda vez que a gente vai participar de algum evento, que a gente vai adentrar alguma área restrita de aeroporto, é sempre assim. A gente tem que enviar os documentos, tem que passar por uma checagem da Polícia Federal primeiro, depois passa por uma outra verificação do próprio aeroporto, para poder gerar um crachazinho, né? Uma autorização ali que te dá acesso a uma área restrita. Então, tem esses detalhes de segurança que também, de certa forma, inibem um pouco o desenvolvimento desse tipo de produto, né? Sim. Ô, Rafa, só para responder aqui a Patrícia lá de Maringá, nossa parceira de longa data, perguntou se você sabe desde quando existem os tours nesses aeroportos que você citou. Patrícia, infelizmente, não sei dizer desde quando. Essa consulta que eu fiz foi esse ano e eu sei que eles estavam acontecendo até antes desse coronga aí chegar e né, bagunçar a vida da gente, eles estavam acontecendo. Mas desde quando, eu não sei te dizer exatamente. Sinto muito.
Beleza. Ô, Rafa, mas eu acho que essa questão da segurança, se for uma decisão do aeroporto em realmente ofertar um tour, é possível ele adequar o roteiro, ele adequar o passo a passo do tour com algumas restrições, enfim, né? Para passeio que vai para a torre de controle ou que vai para algum outro lugar mais delicado, somente com agendamento e envio dos documentos, enfim, né? Mas Exato. eu acredito muito nesse produto como um produto de prateleira do aeroporto mesmo, com passeio básico, para a pessoa que está ali fazendo conexão vai ficar 5 horas sentada sem fazer nada, que ela tem a possibilidade, num custo baixo, de conhecer o aeroporto, de às vezes trazer, e eu acho que a gente já pode começar a trazer algo da cidade, algo da região para dentro do passeio, né? Você falou do espumante no passeio do pôr do sol, né? A questão do tasting, né? A questão do Uhum. estar tem sido quase que transversal em todos os produtos turísticos experienciais, né? Sempre ter Exato. alguma degustação de alguma coisa. Então, acredito que no momento da modelagem desse tour é possível se fazer. Mas aí eu tenho uma dúvida. Não é todo aeroporto que pode fazer isso. Uhum. Por exemplo, no aeroporto antigo de Florianópolis, a gente não ia conseguir fazer isso de jeito nenhum. No aeroporto novo, obviamente que sim. Então, no Brasil, quais aeroportos você acha que estariam preparados para fazer isso? Não vale falar que são os concedidos. Não, não acho que são só os concedidos, não. É, eu acho que a Infraero, ela naturalmente, talvez tivesse um pouco mais de dificuldade em relação à cobrança, por ser uma empresa do governo e tudo mais, não sei como que isso funcionaria para eles. Mas é claro que para aqueles concedidos isso seria mais fácil nesse sentido. Mas, assim, inclusive, acho que para falar disso, a gente pode até usar como exemplo alguns aeroportos que a gente já fez visita técnica com alunos, né? E que funcionam muito bem. Eu já levei meus alunos algumas vezes para o aeroporto do Galeão, por exemplo, no Rio, com uma visita guiada por eles, e que foi super interessante. Eles têm uma estrutura para isso, eles têm pessoas que são que têm essa coisa do guiamento, assim, de comunicação, que se comunicam bem com as pessoas, que amam aquele aeroporto e que sabem falar tudo de cabo a rabo daquele aeroporto. Então, eu acho que o Galeão seria uma boa opção, estaria pronto para oferecer um tipo de produto assim. É, e é claro que também, quanto maior o aeroporto, mais curiosidade as pessoas têm, né? Então, com certeza tem muito mais para ver no Galeão, em Guarulhos, do que, sei lá, para não ofender ninguém. É, não sei, Juiz de Fora, que é a minha cidade, então posso me ofender. Aí não tem como ofender. É, então, e Guarulhos também, eu já fiz uma visita, participei de uma visita técnica com os alunos do Thiago Alves, lá no aeroporto de Guarulhos, que foi uma das melhores que eu já fiz também, com o pessoal super capacitado e estrutura. Fizemos, inclusive, tem uma pessoa falando aqui sobre brigada de incêndio, né? Tanto no Galeão quanto em Guarulhos, a gente visitou a brigada de incêndio também. No Galeão, toda a visita técnica que a gente faz, eles passam com um ônibus. Sabe aquele batismo que acontece nas aeronaves quando chega uma aeronave nova pela primeira vez no aeroporto, ou uma companhia aérea que está começando a voar, uma rota nova, qualquer coisa, eles fazem aquele arco, né, de água para poder batizar a aeronave. Então, todas as que a gente faz esse tour lá no Galeão, eles colocam os caminhões do Corpo de Bombeiro e o nosso ônibus passa no meio, eles fazem o batismo do ônibus, né? Então, cria também essa experiência
que teoricamente só vai ter quem estiver dentro da aeronave, numa situação específica dessa. Então, acho que Galeão, Guarulhos, Brasília, talvez. Brasília tem uma equipe de marketing e comunicação muito, muito, muito boa. Eles são super competentes, eles são super criativos, eles pensam bem fora da caixinha, assim, e acho que teria uma estrutura boa para poder fazer alguma coisa desse tipo. E que eu acho que se interessariam, eu acho que seria o tipo de aeroporto que chama esse tipo de coisa, né? Porque também tem aeroportos que são mais fechadões, vamos dizer assim. Por exemplo, Confins, eu acho um aeroporto excelente. Ele ganhou agora também nessa premiação que saiu hoje como melhor aeroporto na categoria acima de 10 milhões de passageiros. Mas eu acho ele um aeroporto muito impessoal, assim. Eu gosto do aeroporto de Confins, acho ele incrível, mas acho que ele não cria tanto essa conexão com as pessoas, né? Como eu vejo em outros aeroportos como Brasília, Galeão, e até Guarulhos, de certa forma, Guarulhos acho que não cria tanto essa pessoalidade, mas a gente tem uma curiosidade muito grande por Guarulhos por ser o maior do Brasil, por receber diversos voos internacionais de companhias que só chegam lá, né? Então, porque tudo isso também, é claro, contaria, né, eu acho, para a criação de um tour, né? Então, você tem empresas diferentes, você tem a possibilidade de ver aeronaves de empresas diferentes, modelos diferentes de aeronaves, serviços diferentes que acontecem no aeroporto. Então, eu acho que eu poderia enumerar aí Galeão, Guarulhos, Brasília, eu acho que Floripa hoje tem um diferencial, né, muito interessante. É um aeroporto que está cheirando a novo, então isso também traz curiosidade para as pessoas, né? E quando eu fui na inauguração, eu pude perceber o quanto os manezinhos estavam orgulhosos daquele aeroporto. Foi uma festa muito legal. Foi a primeira vez que eu vi um aeroporto sendo inaugurado e que trouxe a comunidade para dentro do aeroporto, né? Eles fizeram uma festa lá que tinha um número limite de ingressos, mas as pessoas podiam, né, pegar os ingressos e teve show lá das Aranha, que é uma banda daí da região de vocês, para trazer essa coisa do local, né, com a comunidade. E estão perguntando de Salvador. A Drica está falando de Salvador, que eu achei no aeroporto de Salvador, acho que também é uma boa opção. Agora, o problema é que eu só citei os concedidos, né? Não tem problema. Guarulhos, Galeão, Brasília, Floripa. Ah, vamos botar Curitiba aí, vai. Tá, Curitiba, beleza. Curitiba também. Rafa, dentro da possibilidade de oferta de um tour, eu vejo como a característica de um aeroporto como atrativo turístico, um aeroporto como sendo a parte central de um tour, eu vejo que não dá para a gente fugir da característica de aprendizado. É uma visita pedagógica. Por mais que seja uma visita estética também, Uhum. mas eu vejo que não tem como a gente fugir de ensinar os procedimentos, de ensinar a logística interna, de ensinar os tipos de aeronave, de ensinar todo o processo de pouso e decolagem, de ensinar o processo de taxiamento, enfim. Né? Queria que tu abordasse um pouquinho isso, como dentro da teoria da economia da experiência, a gente tem lá a dimensão de aprendizado, né? E eu vejo que o tour em aeroporto puxaria muito mais por essa dimensão do aprendizado do que por qualquer outra. Tanto é que funciona muito bem em visitas de ensino, Visita como técnica. universidades, né? Como um turismo pedagógico, vamos dizer assim. Uhum. Então, se tu puderes falar um pouquinho dessa questão do aprendizado, das possibilidades de aprendizado, né? E às vezes o que Singapura falou que não tem demanda, às vezes é por isso, né? Na minha visão, né? Que às vezes o produto não ensinava tanto, né? Ou a demanda não queria aprender tanto, né? Então, o que eu acho difícil, né? Porque Uhum.
fosse para Singapura, não é um aeroporto daqui, ele ficasse 8 horas em conexão, 6 horas em conexão, e tivesse essa possibilidade para se fazer, provavelmente eu iria fazer. Com certeza. Não, eu não conheço, né? Mas mesmo conhecendo todos os processos, toda a função de um aeroporto, eu faria para conhecer como é que é em Singapura. Uhum. Então, essa questão do aprendizado, queria que tu batesse um papo aí. Não, beleza. Eu acho que, inclusive, acho que as pessoas que buscam ou que buscariam esse tipo de tour, elas estão motivadas por esse aprendizado, né? Porque essa curiosidade que elas têm, como conhecer os processos internos de um aeroporto, conhecer os bastidores, o backstage, é, na realidade, uma curiosidade motivada pelo desejo de aprender como que essas coisas acontecem dentro do aeroporto, né? Então, acho que está diretamente relacionada à própria motivação de se optar por fazer, se adquirir um produto, um serviço desse, né? Então, as possibilidades, elas são inúmeras, porque eu acho que o aeroporto ele é um espaço super multidisciplinar, se a gente pode dizer assim, né? Não sei se a gente pode caracterizar um espaço enquanto multidisciplinar, mas ali você tem como falar de marketing, você tem como falar de engenharia, você tem como falar de logística, você tem como falar de finanças, você tem como falar de segurança, você tem como falar de sustentabilidade, né? O aeroporto de Salvador ganhou agora um selo da ANAC de aeroporto mais sustentável do Brasil. Quando a concessionária adquiriu o aeroporto de Salvador, ele tinha inúmeros problemas ambientais e hoje eles estão, não sei se já está pronto, mas eles estão construindo uma planta bem grande de energia solar. Eles fizeram uma parte de reaproveitamento de água e de tratamento de resíduos e tudo mais. Então dá para você ter. Quando eu fui lá na inauguração da parte nova do Aeroporto de Salvador, a gente foi nessas áreas, dá para ter uma aula só sobre essa parte de gestão ambiental do aeroporto, né? Então, acho que as possibilidades são inúmeras, justamente por conta da gente ter ali dentro de um mesmo espaço, muitas vezes as pessoas não se dão conta, mas para um aeroporto poder funcionar, é uma cadeia de processos, é uma cadeia de coisas que tem que acontecer ao mesmo tempo para aquilo ali poder acontecer, para aquela máquina se manter girando, se manter funcionando, as aeronaves chegando, saindo, os passageiros chegando, saindo. É uma loucura, uma verdadeira loucura. Então, toda a parte de logística, né? Enfim, são inúmeras as possibilidades de aprendizado dentro do aeroporto. E aí a gente poderia pensar, de repente, até em tours que fossem segmentados, né? Então, como eu falei, a parte ambiental, né? Num aeroporto que se destaca pela sua gestão ambiental. Então, ter um tour específico para essa questão de gestão ambiental. Um aeroporto que se destaca pelos seus próprios terminais, então, como é o caso de Singapura, né? O forte deles é a parte de entretenimento, lazer, todas essas funcionalidades que tem dentro do aeroporto. Então, você também poderia ter algo voltado para isso. Então, acho que tem essas possibilidades de segmentação. Tem um caso interessante, o aeroporto de Vancouver, ele tem um dos maiores acervos de arte aborígene daquela região do mundo, né? Então, eles têm, além, não só quadros, mas esculturas gigantescas. E eles não tinham até quando eu pesquisei, eles não tinham um tour propriamente dito assim, com guiamento, mas eles fizeram 2 roteiros, onde eles criaram um mapinha, tudo bonitinho, dizendo por quais esculturas, por quais obras de arte a pessoa ia passar, e com o guia já com todas as explicações sobre cada uma das obras. Então dá para voltar também para essa questão das obras de arte. A própria música, o aeroporto de Liverpool, ele foi renomeado há alguns anos atrás para John Lennon Liverpool Airport, né, que tem tudo a ver com a cidade, né, os Beatles lá de Liverpool, e aí eles colocaram
submarino amarelo gigante do lado de fora do aeroporto, né, o Yellow Submarine. Tem escultura do John Lennon lá dentro, então dá para você fazer um tour só voltado para a questão dos Beatles dentro do terminal. Então, as possibilidades de aprendizado são as mais variadas possíveis. Show! Chegaram várias perguntas aqui, Rafa. Nosso presidente, professor André, Eita, vamos lá. A responsa. não sei se você viu o vídeo que ele compartilhou hoje da OMT, sobre o turismo nessa época trans-Covid aí, que os serviços dos aeroportos. O vídeo foi muito legal porque preparou a demanda, né, André? Dizendo que se você quer viajar, se precisa viajar, ok, mas tenha noção que você vai passar por inúmeros processos de segurança, inúmeros processos sanitários, e que o aeroporto não será o aeroporto comumente conhecido pela gente, né? Que os Uhum. serviços estarão fechados, os shoppings estarão fechados, enfim. Né? E aí ele pergunta o que é provável aí no pós-Covid. Obviamente que a gente não está falando do aeroporto como atrativo turístico para agora, para Claro. depois, quando, acredito eu, normalizar a situação. Também não sei se vai normalizar, acredito eu que sim, também não sei quando, mas quando normalizar a gente pode pensar nisso, né? Uhum. Não dá para fazer futurologia, né? Então a gente não sabe quando vai normalizar, mas eu acho que é algo para se pensar realmente para depois, com certeza. Não cheguei a ver esse vídeo que o André está comentando, mas eu vi hoje uns vídeos de uma amiga que estava passando pelo aeroporto de Guarulhos e, de fato, não é o mesmo aeroporto que a gente está acostumado a ver nos tempos normais, né? É o tal do chamado novo normal, né? Que tem agora os vocabulários da moda. Da moda agora é o tal do novo normal. Então, a gente está vivendo um novo normal que é completamente diferente e isso afeta diretamente os aeroportos, até porque muitas lojas estão fechadas, né? Não são todas as lojas que estão abertas. É, aquela tendência de que a gente fique mais tempo no aeroporto, agora, durante a pandemia, tá sendo o contrário, né? Então, a tendência é que as pessoas cheguem próximo do horário da partida para poder passar o mais rápido possível pelo aeroporto. Mas acredito que a tendência é isso tudo ir voltando ao normal ao longo do tempo. Beleza. Respondi, professor André. A Ciliane perguntou, Rafa, o que a gente acha de unir os dois aeroportos do Rio pela Goiânia e Guanabara? Vocês poderiam proporcionar um novo atrativo. Não sei se eu entendi, como se fosse um frescão pelo Tipo, mar? acho que é tipo uma barca, né, que ela está dizendo, alguma coisa assim. Olha, eu gosto bastante da ideia, mas eu acho que a gente precisaria dar uma limpada primeiro na Baía da Guanabara, né? Apesar da gente ter ali, né, a barca Rio-Niterói e tudo mais circulando naturalmente, mas eu acho que lá pro lado do Galeão ela é um pouco mais suja. É Mas frescão o nome do ônibus, né? isso, frescão, Tá. exatamente. Eu acho que seria uma ideia muito legal. Eu tava mas outra vez que eu fui para a Ásia, eu estava em Macau e o meu voo saía do aeroporto de Hong Kong. E eu peguei um barco, um ferry, que saiu de um terminalzinho em Macau e me deixou direto no aeroporto de Hong Kong. Então, eles têm no aeroporto de Hong Kong que eles chamam de Sky Pier, que é um terminalzinho que recebe essas embarcações que vêm tanto de Macau quanto de outros lugares ali próximos. E ali naquele terminalzinho você já tem os balcões das companhias aéreas, ali você já pega seu cartão de embarque. Em alguns lugares ele já consegue etiquetar as malas de bagagem lá no terminal onde você pega o barco. Lá em Macau, por exemplo, dependendo da companhia aérea, eles já conseguem tirar, imprimir a etiqueta e já colocar na mala. E dali você pega um trenzinho interno do aeroporto para a sala de embarque. Eu acho super interessante, eu acho que seria uma coisa interessante, até porque a gente tem um cenário maravilhoso ali, né, da Baía de Guanabara, com Cristo, Pão de Açúcar, Niterói de um lado, Rio do outro. Eu acho super bucólico aquilo ali, eu acho que seria muito legal.
Além da própria função, além da função turística, né, a própria função para transporte mesmo, para o De mobilidade, deslocamento né? Eu ia dessas falar pessoas. do É, trânsito, né? sim, sim. O Rio, Legal. ele explora muito mal a Baía e as águas, né, que tem. Você pega Sydney na Austrália, por exemplo, a Baía de Sydney é uma loucura, uma confusão. Eu fiquei com medo uma vez, eu achei que os barcos iam sair tudo um batendo no outro, porque é tão cheio que é uma loucura. Eu acredito que o Brasil como um todo, né, trabalha É, mal. Aqui em Florianópolis é algo absurdo, né? Nós estamos numa ilha de costas para o mar. exato. Não existe nada de turismo náutico. A gente tem 16 escunas na ilha inteira, sei lá, 20 escunas e só, né? Uhum, Tem uma marinha ou outra que aluga barco, mas não tem muita coisa. Bom, uhum. Rafa, ah, mais uma coisa. Você falou que eu acho que foi no aeroporto de Singapura, da parte de entretenimento, no aeroporto de Vancouver, da parte de artes, Arte. né? É entretenimento também. Nós temos o exemplo aqui em Florianópolis, né? Antes da pandemia, o aeroporto, todos os sábados, se eu não me engano, tem um atrativo O cultural, Boulevard, né? um atrativo de entretenimento. Então, queria que você falasse um pouquinho da questão não o tour no aeroporto, mas o aeroporto enquanto atrativo turístico para as pessoas que estão na cidade, né? Porque a gente está acostumado do turista passar pelo aeroporto quando ele chega e quando ele sai, né? Mas em aeroportos centrais, não vamos pegar Confins aqui, né? Mas em aeroportos onde em 10, 15 minutos a gente está no aeroporto, a gente pode considerar o aeroporto, caso tenha estrutura, como um equipamento turístico, de lazer e entretenimento para aquele turista, né? Eu vi muito bem isso no verão aqui em Florianópolis, com o Floripa Airport. Então, Floripa está perto, a 15 minutos do centro de Florianópolis, mas a 10 minutos da Lagoa da Conceição, a 5 minutos das praias do sul da ilha. Está longe das praias do norte, mas pega uma parte dos turistas que estão na cidade, né? Confins não, né? Mas Tem que ser um atrativo muito bom, né, para ir para é, Confins. tem. Se você pudesse falar um pouquinho dessa parte de entretenimento, eu acho que ficaria bacana. Beleza. Isso tem sido uma tendência também por aí afora, e como você está dizendo, principalmente em aeroportos mais centrais, né? Lá no Rio mesmo, no aeroporto Santos Dumont, foi construído, né, há alguns anos o Bossa Nova Mall, que é um shopping que é totalmente interligado ao aeroporto Santos Dumont e se tornou um espaço também de entretenimento e lazer não só para a população quanto para o turista, né? Tem lá o FM Hall, que tem alguns estúdios de rádio e vira e mexe eles fazem alguns eventos lá que atraem as pessoas também. Eu vira e mexe gosto de ir jantar ou fazer alguma refeição lá, porque, enfim, estou no aeroporto, então quase meu habitat natural. Singapura, né? Então, Singapura, a Mari está falando aqui do Jewel, né? Que é o mais novo lançamento do aeroporto de Singapura. O Jewel, ou Joia, né? Em português, foi lançado no ano passado e ele é um verdadeiro complexo de entretenimento e lazer. Então, ele é completamente aberto para qualquer pessoa, ele fica entre dois terminais, então ele é uma área pública do aeroporto, ele está interligado também à estação de metrô, a uma das estações de metrô do aeroporto, então ele tem boa acessibilidade para quem está na cidade, é bem fácil de chegar lá. É, e eles fizeram ali uma série de produtos, né, de entretenimento. Então você tem aquela cascata central, que você já deve ter visto foto, que é a maior cascata indoor do mundo e que foi, inclusive, eu não sei se o nome é arrendado que fala, mas recebe o nome do HSBC. O HSBC patrocina hoje aquele atrativo especificamente ali, eles chamaram de
Rain Vortex HSBC, HSBC. E ele fica funcionando ali durante o dia todo e à noite tem shows. A cada 20 minutos tem uma apresentação com jogos de luzes, fumaça e música e tudo mais. E além disso, eles têm no terceiro andar daquele mesmo ambiente ali um parque, que é um parque muito voltado para crianças e você paga entrada, inclusive, e aí você tem ali dentro várias atividades para criança, como se fosse uma floresta que eles criaram ali naquela parte de cima. Tem uma ponte que passa por cima disso tudo, que para você passar por essa ponte você também tem que comprar um ticket à parte. Então, dentro de um mesmo espaço, eles criaram vários produtos e vários atrativos, né, subatrativos, vamos dizer assim. Então, esse espaço por si só ele já é um grande atrativo para o aeroporto. E do lado de dentro você tem um verdadeiro shopping center com vários restaurantes com estrela Michelin, por exemplo. E aí então tem também a própria gastronomia sendo tratada como atrativo, como motivação também para chamar as pessoas para irem para lá. Tem um Starbucks, por exemplo, que é todo diferentão, que é o único de Singapura, é aquele que tem lá no Jewel, que é Starbucks Reserva, alguma coisa assim, que são grãos de café selecionados de tais lugares, assim assado, com bebidas que são feitas de forma diferente e tudo mais. Então, vários aeroportos estão investindo hoje nisso, né? E vários casos brasileiros aí que você já apontou também. E Floripa tem feito isso de forma genial, estava fazendo isso de forma genial até antes da pandemia, com a utilização daquele espaço do Boulevard ali, que por sinal não estava previsto no projeto, né? Eu não sei se você sabe, mas o Não, Boulevard ele não era previsto e ele foi feito às pressas, ele foi feito assim na correria. Eles tiveram essa ideia de fazer o Boulevard, acho que um pouco copiando um pouco, ou se inspirando, na verdade, vou falar copiando, mas se inspirando no aeroporto de Munique, se eu não me engano, que tem uma praça dessa assim também do lado de fora do aeroporto. E aí eles tiveram essa ideia de fazer ali em Floripa e foi feito assim em tempo recorde para a inauguração do aeroporto. Não estava no projeto original e funcionou super bem, né? E tem funcionado até agora na pandemia para os moradores utilizarem alguns serviços, né? Tem um amigo aí de sim, Floripa que ele mora farmácia, ali 10 minutos do supermercado. aeroporto, quando ele precisa ir ao supermercado, ele vai lá, porque ele diz que está sempre mais vazio do que os outros aeroportos. Acho que tem barbearia, outro dia ele foi lá fazer a Tem barba. barbearia. Tem. Então está sendo bastante utilizado até pela população também agora, né, durante a pandemia. Agora e antes, né? Se Sim, tornou um equipamento da cidade mesmo. sim. Rafa, a professora Tiane, professora nossa lá no IFES, que está em Portugal, fazendo doutorado lá em Aveiro. Quais as tendências de dimensões de hospitalidade nos aeroportos relacionando antes e o pós-Covid? Eu acho que no pós-Covid a gente vai precisar trabalhar bem mais essa questão da hospitalidade, né? Porque se tem uma coisa que as pessoas vão ter para voar depois disso tudo, vai ser insegurança, né? Então a gente já sabe que as pessoas vão estar inseguras para voar. E eu acho que mais do que nunca a gente vai precisar que os aeroportos se adaptem, né? E se utilizem cada vez mais das mais diversas dimensões de hospitalidade possível para poder manter o cliente ali mais seguro, né? Se sentindo seguro, se sentindo acolhido. Vai ter que, com certeza, ser um espaço muito mais hospitaleiro do que antes. Show. Rafa, a gente vai para os finalmente. Eu vou puxar mais Show. vou puxar mais uma coisinha só. Temos aí 4 minutinhos. A parte de tecnologia, né? Se tu tem visto em algum aeroporto do mundo, se tu soube do aeroporto utilizar, às vezes não dentro do tour, mas utilizar como uma alternativa de entretenimento das pessoas que estão aguardando seu voo, a parte, sei lá, realidade virtual, né? Então, tem um cockpit uma cabine de um avião ali, eu vou fazer decolagem ou pouso numa realidade virtual.
algo trazendo essas novas tecnologias como experiência para o usuário, para o turista. Tá, vamos lá, vamos para Singapura de novo. Tem como. Então, lá no Jewel também, eles criaram um outro atrativo, que eu esqueci o nome agora, sinto muito, esqueci exatamente o nome. Mas é um espaço completamente tecnológico, que também você tem que comprar o ingresso para entrar. E eles mostram toda a parte de história e todos os bastidores do aeroporto se utilizando de ferramentas tecnológicas. Então, eles te entregam um cartão assim quadrado e aí você carrega aquilo ali com você e a cada estação que você chega, você coloca aquele cartão assim num ponto lá demarcado e ele começa a aparecer imagens ali e você vai ouvindo o som, ele vai narrando alguma coisa e é um espaço ultra tecnológico. Tem muita coisa interativa, então você tem jogos, tem gamificação, você vai brincar com a parte de despacho de bagagem, por exemplo. E aí as bagagens vão chegando e você, na tela touchscreen, você tem que ir direcionando para os voos certos, por exemplo. Como se fosse simulando o sistema de bagagem. Tem parte de geração de energia para o aeroporto, que tem umas bicicletas ergométricas super modernosas, e aí você tem que pedalar ali com força nas bicicletas para poder gerar energia para o aeroporto. Enfim, então Singapura está usando muito isso para mostrar os bastidores do aeroporto. De repente, por isso que eles não têm o tour. Mas isso é novo, né? Isso é novo, isso foi lançado agora no meio do ano passado. E não deixa de ser um atrativo turístico também. Super, Às super. vezes a gente fala só do tour ali, mas todas essas outras atividades oferecidas, né, compõem esse atrativo. Com certeza. Show, Rafa. Vamos ter mais uma do Spotter Day. Os amantes da fotografia nos aeroportos. Outro segmento, né? Sim, é um outro segmento, uma outra forma de pensar a questão do entretenimento e do lazer também, né? Para essas pessoas que são aficionadas pela fotografia de aviação. Eu já participei de vários Spotters Day, têm sido muito bem organizados no Brasil, inclusive. Show. Bom, gente, estamos a 2 minutinhos aí de finalizar mais essa live, então eu gostaria de agradecer ao Rafa pela disponibilidade dele, do Papo de Aeroporto, em conversar com a gente. Essas lives, todas as lives que eu estou fazendo estão indo para o YouTube e estão disponíveis. Né? Então, lá no meu Instagram tem o canal do YouTube, eu utilizo nas aulas. Né? Sempre lembrando que não é uma live normal de Insta, é uma aula que vai ser utilizada em sala de aula nos próximos semestres, aí eu não incomodo mais eles. Então, Rafa, muito obrigado novamente, é sempre um prazer falar contigo, e se quiseres dar um tchau pro pessoal aí, temos um minutinho ainda. Beleza, Thiago, eu que agradeço pelo convite, foi ótimo, adorei. É um assunto que dá muito pano para manga, né? A gente está aí para conversar faz um tempo já sobre essas questões aí do Turquoise, aeroportos e tudo mais. Então, vamos marcar mais conversas, com certeza. E agradecer a galera, todo mundo que participou aí, lançou perguntas, fez comentários. Obrigado pela presença de todo mundo e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Show. Nem falei na live, né? Eu e o Rafa, a gente está conversando aí para fazer a adaptação dos indicadores do Turqual para o serviço turístico de aeroporto. Né? Não é o serviço aeroportuário, é o serviço turístico do aeroporto e nos próximos meses aí a gente vai desenhar alguma coisinha. Isso Rafa, aí. Valeu, boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Valeu para vocês também. Tchau.